Cumprimento os nossos amados irmãos, pastores e professores da Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje, para mais uma vez darmos continuidade à nossa revista O Reino de Deus nas Parábolas de Jesus. E temos aqui hoje o estudo de número 5, intitulada de A Parábola do Credor Incompassivo. A verdade aplicada diz: Deus nos perdoou uma dívida imensa que jamais poderíamos pagar. Portanto, nós também devemos perdoar os outros para sermos perdoados por Ele. Aqui o textuário diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Aqui eu não me atentei, irmãos, eu coloquei Mateus 16, 14 e 15, mas é Mateus 6, viu? Mateus 6, 14 e 15, eu errei aqui nessa referência. Corrijam aí, por gentileza, quando vocês forem ler durante a aula. E aqui nós temos 3 objetivos da lição. Destacar a importância do perdão concedido aos que nos prejudicam, discorrer sobre o que representa o credor incompassivo e mostrar que a vida em Cristo exige renúncia ao direito de vingança. Texto de referência, Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Jesus contou aos discípulos aqui, já no comentário introdução, a parábola do credor incompassivo para responder à pergunta de Pedro. Pedro disse: Senhor, até quantas vezes deve o meu irmão pecar contra mim e eu lhe perdoar? Até 7? Olha como Pedro estava sendo generoso, Porque o Talmud judaico, a tradição rabínica, dizia que se uma pessoa pecasse contra você, você devia perdoá-lo até 3 vezes. Na 4ª vez, você já tinha o direito de vingança. Lameque, lá no capítulo 4, versículo 23 e 24 do livro de Gênesis, ele disse o seguinte para as suas mulheres: olha, eu matei um homem porque me feriu, e também matei um jovem porque me pisou. Então pensa bem, se quem matar Caim será condenado 7 vezes, quem matar Lameque será condenado 70 vezes 7. E Pedro aqui vem de novo com esse argumento, diz: até 7 vezes o meu irmão deve pecar contra mim, e Jesus destrói toda a lógica do pensamento histórico judaico, dizendo: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Aí aqui a gente pode somar, 70 vezes 7 é 490 vezes. Então, segue-se que depois disso eu não tenho mais que perdoar. Isso aqui, Jesus está demonstrando que perdão não é quantidade, mas é qualidade. Não é o quanto se perdoa, mas como se perdoa. Está mostrando aqui um número infinito, E não um número exaurível. Aqui nós entendemos que é impossível que uma pessoa venha pecar contra nós 490 vezes em um único dia, quiçá até mesmo ao longo da vida. Eu mesmo não me lembro de uma pessoa que tenha me ofendido 490 vezes, uma única pessoa ao longo da minha vida, e nem sei se todas as pessoas que já me ofenderam mais de 490 vezes. Então aqui Jesus está falando do valor ilimitado do perdão devido. Não te digo que apenas 7, mas 70 vezes 7. Tópico 1 diz: somos devedores a Deus e ao próximo. 1.1, uma dívida infinitamente paga. Então Jesus contou-lhes a parábola do credor incompassivo depois dessa pergunta de Pedro, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que desejou ajustar as contas com seus servos. E ao iniciar o acerto de contas, foi trazido à sua presença um servo, um alto funcionário do rei, que estava desviando algum dinheiro, e chegou ao ponto ali de ser denunciado pela sua má administração, e foi calculado aquilo que ele devia ao império, cerca de 10.000 talentos. Era uma dívida astronômica, hercúlea. Imagine, irmãos, uma pessoa dever 10.000 talentos. Um único talento equivalia a 20 anos de salário de um trabalhador. Geralmente era um valor pago em prata. E
ele devia 10.000 talentos. 10 vezes 20.000 daria um total de 200.000 anos de trabalho para que ele pudesse saldar toda a dívida. E esta era uma quantia exorbitante, equivalente a bilhões, e não milhões, a bilhões de reais hoje, né? E só para termos uma ideia, os historiadores dizem que 10.000 talentos era equivalente a 200.000 dias de trabalho. 10.000 talentos era o equivalente ao que a Judéia devia de imposto para Roma. Imagina, era uma quantia absolutamente impagável. E aqui Jesus se utiliza da figura de hipérbole. Hipérbole significa exagero, para mostrar que aquele servo tinha uma dívida impagável diante de Deus, assim como a nossa dívida perante Deus também é impagável. Então, nenhuma soma das riquezas de todos os tesouros do mundo seriam suficientes para pagar o perdão por um único delito cometido ou o perdão que equivalesse ao valor do sacrifício de Cristo. Lá em Salmo 49, versículo de número 7, se não me foge da memória, diz que ninguém pode dar a Deus o preço do resgate de uma alma, porque a redenção de uma alma é caríssimo e os seus recursos seriam esgotados assim que fossem iniciados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de números 18 e 19, nos diz que não foi com prata ou com ouro ou com coisas perecíveis como estas que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Lá em Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao 8, Paulo diz que dificilmente alguém se animaria a morrer por outro alguém, ainda que esse alguém fosse bondoso. Mas Deus, ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tópico 1.2, perdão não é meritocracia, não é direito, mas é graça. Graça significa o favor imerecido de Deus. Aquele servo tinha um problema muito grande. A Bíblia diz que o rei mandou que, não havendo como o servo pagar, que ele, a sua esposa, seus filhos e os seus bens fossem vendidos para que, ao menos em parte, a dívida fosse quitada. No direito romano, o credor tinha o direito de mandar prender ou de vender o devedor juntamente com seus bens e suas famílias como escravo, para que o credor pudesse reaver aquela quantia que o devedor lhe devia. E Jesus, quando ele está falando disso aqui, ele está se utilizando de uma regra do contexto. Isso aqui era algo muito comum para o povo de Israel. E o interessante é que aquele servo, ele achou que ele podia negociar com a graça. Ele disse, olha, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele achava que tinha condições de pagar uma dívida de 10.000 talentos, que equivalia o quê? A 200.000 anos de salário de um trabalhador sem gastar um centavo, mas nunca, nem nos melhores sonhos, ele ia conseguir. Geralmente a pessoa que é cega, que não conhece a Deus, acha que pode negociar com a graça. Mas por outro lado, também aquele servo não invoca os seus direitos perante o rei. Ele sabia que a sua dívida era imensamente impagável diante dele, e ao invés de implorar pelos seus direitos, ele implora para o coração do rei, porque ele sabia que o rei era muito bondoso. E aqui o rei, movido de íntima compaixão, de um amor profundo que brota de dentro do coração, de algo visceral que sai do íntimo e do interior, o rei atende a súplica daquele homem de uma maneira que extrapola todas as suas expectativas. O rei não apenas usou de generosidade, adiando o pagamento da dívida, parcelando juros ou fazendo para ele ali um empréstimo consignado para que ele pudesse pagar. Não, ele simplesmente cancelou totalmente a dívida, desatou e liberou aquele servo para que ele pudesse sair forro em liberdade, sem dever nada alguma.
coisa alguma para o rei. Aqui demonstra que quando Deus envia Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, ele está nos perdoando não porque nós merecemos, mas porque ele é amoroso, porque ele é bondoso, porque ele é misericordioso, porque o perdão não é mérito, mas graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que a graça, que pela graça nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, e que isso não vem dos seres humanos, mas é um dom de Deus. Tito capítulo 2, versículo 11, Paulo nos diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a toda a humanidade. De igual modo, Deus nos perdoa não porque nós somos bonzinhos, porque nós somos merecedores, ou porque temos o direito ao perdão, mas porque Deus é infinitamente misericordioso e bondoso, já que nós deveríamos aqui merecer a condenação ao invés do perdão. Por quê? Porque a lei exigia o pagamento pelo nosso pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Era como se o próprio rei, vendo que toda a sua nação tinha uma dívida impagável para com ele, ao invés dele executar o pagamento da dívida e matar aquelas pessoas para saldar a dívida do pecado que tinha para com ele mesmo, e esse rei aqui é Deus, ao invés de condenar o homem, ele desce da sua tribuna de glória, verte-se das roupas de condenado e ele recebe a pena em nosso lugar para nos perdoar. E foi isso que Jesus fez. Ao invés de nos condenar, ele mesmo desce do seu trono, sobe na cruz para morrer por cada um de nós, demonstrando a infinita graça, uma vez que nada no mundo poderia pagar a dívida do pecado diante de Deus. Tópico 1.3, o amor do rei é símbolo do amor de Deus. Dessa parábola aqui nós podemos extrair que cada cristão deve ter uma percepção íntima da gravidade do seu pecado diante de Deus. Todos nós já nascemos pecadores. Romanos 5,12 diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por isso a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. E o pecado ele durou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança do pecado de Adão. Todos nós já nascemos com o pecado original. 1 João 1,8 diz que se dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos e a verdade de Deus não está em nós. Mas 1 João 1,7 diz que se nós confessarmos, se nós estivermos na luz, assim como Jesus na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, nós sabemos perdoar uns aos outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas todos nós já nascemos com uma dívida que nós não podemos pagar. Nós herdamos o pecado de Adão. O próprio Davi reconhece isso quando ele diz no Salmo 51, versículo 5. Ele diz: tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, e apaga todas as minhas iniquidades por amor do teu nome, porque em verdade e em iniquidade eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, todos nós nascemos com uma dívida que somente Cristo poderia pagar. E essa dívida foi paga na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, versículo de número 14, a Bíblia diz que, vindo ele pegou a promissória de dívida, que constava a dívida que cada um de nós tínhamos perante Deus e perante a lei de Deus, que exigia a nossa execução, removendo essa dívida, essa promissória de dívida do meio, cravando-a na cruz, expondo-a para todos os nossos inimigos, que quando nós fôssemos acusados pelos nossos pecados, nós olhássemos para a cruz e visse que a nossa promissória de dívida foi cravada na cruz do Calvário e nós alcançamos o perdão de Deus pela graça de Deus. Então o perdão do servo devedor era uma enorme e demonstração do amor do rei, que é característico e símbolo do amor de Deus por cada um de nós. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, mas de uma tal maneira, que ele enviou o seu Filho único
né, para morrer por cada um de nós. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que essa parábola discorre algo fantástico. Ela diz que nós devemos gratidão a Deus pelo resto das nossas vidas. E como é que nós vamos demonstrar essa gratidão? É igualmente perdoando aqueles que também nos ofenderam. Mateus capítulo 6, versículo de número 12, na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim: olha, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Tem gente que não pode fazer a oração do Pai Nosso, porque se vai dizer perdoa-nos a quem, da mesma forma que nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, sem que ele ainda guarda mágoa no coração, ele não tem o direito de fazer uma oração como essa. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo diz: sede bondosos e misericordiosos um para com os outros, se alguém tem uma queixa contra outro, perdoai, assim como Deus em Cristo Jesus também vos perdoou. Então nós perdoamos as pessoas porque primeiro nós fomos perdoados por Deus. Tópico 2, a necessidade de perdoar. O perdão provém de um coração transformado. O interessante é que, ao sair da presença do rei, o servo impiedoso que acabou de ser perdoado, ele encontrou um dos seus servos que lhe devia 100 denários. Um único denário, segundo os estudiosos, valiam 16 centavos. Né? E 100 denários valia 90 ou 100 dias de salário de um trabalhador. O homem que acabou de ser perdoado pelo rei não perdoou uma dívida que valia muito menos que a sua. Um único talento, irmãos, valia 6.000 denários. E aqui, então, a dívida de 100 denários era uma dívida pequena, era uma dívida alta, né? Mas era uma dívida que podia ser paga. E mesmo assim, sabendo que havia sido perdoado de uma dívida tão alta, por causa do egoísmo, da mesquinhez e da mediocridade, aquele servo resolve reter o seu servo em dívida para consigo mesmo e não perdoá-lo como ele foi perdoado. Né? Aqui nos diz que perdoar as dívidas do credor, ao perdoar a dívida do credor insensível, o monarca exibiu um perdão incomparável ao perdão que esse devia ao seu servo. Aqui nos mostra que a dívida que nós temos para com Deus é infinitamente maior, né? A dívida que as pessoas têm para conosco é infinitamente menor do que a soma astronômica da grande dívida que nós temos para com Deus. E quando nós não perdoamos as pessoas, nós estamos sendo hipócritas. Lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 39, Mateus capítulo 7, versículo de número 3, me perdoe, diz o seguinte: olha, como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, sendo que ainda há uma trave no teu olho? Então, hipócrita, tira a trave do teu olho, aí você verá claramente para que você venha soprar o cisco que há no olho do teu irmão. Ou seja, que o pecado que o nosso irmão cometeu contra nós significa que ele é muito menor do que o pecado que nós cometemos contra Deus. Nós sempre somos cegos para com as nossas próprias falhas, mas nós sempre temos uma percepção do pecado dos outros e ignoramos a nossa necessidade. E essa parábola é um poderoso convite à reflexão acerca do perdão e da compaixão. Aqueles que vivenciam o perdão divino devem estar sempre dispostos a perdoar os demais, independentemente da gravidade do erro cometido. Aqui no tópico 2.2 diz que quem não perdoa também não merece perdão. Aqui o servo perdoado tinha o dever de perdoar os 100 denários, né? Era uma dívida muito pequena, já que foi perdoado de pagar 10.000 talentos. A dívida do colega aqui valia 3 meses de salário, a dele valia 200.000 anos de trabalho. Imagine, irmão, como esse servo foi egoísta, né? Ao invés de perdoar, ele sufocava o seu conservo.
paga-me o que me deves. O homem humilde se prostrou como ele tinha se prostrado diante do rei naquela outra ocasião, implorando por paciência. E, ironicamente, ele diz a mesma frase que o servo impiedoso utilizou para apelar, para aguçar a compaixão do rei. O seu conservo agora utiliza-se das mesmas palavras, dizendo: olha, seja generoso comigo e eu tudo te pagarei. Mas, ao contrário, ele não o perdoou, o encarcerou até que tudo fosse pago. Ao invés de perdoar o seu conservo, ele: não, eu vou jogar você na cadeia, rapaz, tu tem que me pagar, você me deve e sai de lá só depois que me pagar o último centavo. E ali nós percebemos que o caráter do credor incompassivo revela a realidade do coração de muitas pessoas. Nós somos muito autoindulgentes, ou seja, temos um amor próprio muito grande. Quando nós erramos, nós queremos que Deus e as pessoas nos perdoem pelos pecados que nós cometemos, mas somos ligeiramente apressados em condenar as pessoas que erram com pequenos erros contra nós. Ou seja, nós queremos que Deus se compadeça e nos perdoe dos nossos pecados graves, mas nós estamos sempre dispostos a apedrejar as pessoas pelas suas mínimas falhas que elas cometem contra nós. Isso, de fato, é uma verdadeira hipocrisia e demonstra que nós ainda não merecemos o perdão verdadeiro. Tópico 2.3, perdoar é um ato de amor. Mas com a sua persistente recusa, em demonstrar misericórdia e perdoar a dívida do seu conservo, o servo impiedoso deixou claro que ele não reconhecia a grandeza do perdão recebido e que nem temia o rei. Essa é uma condição de muitas pessoas, porque ela sabe que ela está em desobediência para com Deus e o seu coração ainda é carregado de um sentimento de culpa, porque embora saiba que ela deve perdoar, ela escolhe reter o perdão. E embora acreditasse que embora o servo acreditasse que conhecia o rei, as obras dele denunciavam o contrário. E existem muitos cristãos que parecem não ter conhecimento de Deus ou do verdadeiro significado do perdão genuíno de Deus. Pois quando retêm o perdão, ainda que professam amá-lo, eles estão diante deles. Então, a falta de perdão rompe o relacionamento entre você e o seu próximo e entre o seu próximo e Deus. E a Bíblia nos ensina que nós temos que ter uma relação vertical e horizontal. E que a vertical depende de como está a horizontal. A relação vertical, a comunhão vertical, é a comunhão minha para com Deus. E a comunhão horizontal é a minha comunhão para com o meu próximo. Se eu falhei na comunhão horizontal, eu também vou falhar na comunhão vertical. 1 João capítulo 4, versículo de número 8, diz que se nós dissermos que amamos a Deus e odiamos ao nosso irmão, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós, mas que nós estamos em trevas, Que nós estamos em trevas, ou seja, nós não temos comunhão com Deus. Mas lá em 1 João capítulo 1, versículo de número 7, diz que se nós tivermos comunhão uns com os outros, se nós estivermos na luz, como na luz o Senhor está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo o nosso pecado. Então, perdoar é um ato de comunhão com Deus e com o próximo. Perdoar é um ato de amor. Perdoar é demonstrar que você não se sente superior, porque geralmente quem peca, quem tem o direito de vingança, ele se sente ali aquele que está de fato em cima do navio e a pessoa que cometeu o pecado está na proa, pronto para ser empurrado e dá o direito de exercer o sabor da vingança contra aquele que pecou. Então, quando você se libera do direito de condenar uma pessoa, você está demonstrando o amor que Deus demonstrou por você. Mas quando você recusa a dar o mesmo amor e a dar o mesmo perdão, você está, de alguma forma, desprezando o amor que Deus também te deu. Por que devemos perdoar? Perdoar é um ato de gratidão, é um reconhecimento benevolente da misericórdia de Deus para com cada um de nós. E aqui Jesus nos fala de algo muito importante. Existem muitas orações que não passam do teto.
Jesus diz, olha, quando vocês estiverem orando, se vocês tiverem alguma coisa contra o seu irmão, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe as vossas ofensas. É na oração que o Espírito Santo nos lembra das pessoas que nos ofenderam e nos mostra que nós temos o dever de perdoá-lo. Aquele servo cruel foi inocentado de uma dívida milionária, mas negou o perdão a quem lhe devia 3 meses de salário. Por isso, ele foi denunciado ao seu senhor. Os seus conservos ficaram indignados. Poxa vida, mas que incredulidade desse homem. Ele recebeu perdão de 200.000 anos de trabalho e ele não quer perdoar 90 dias de salário de um trabalhador comum. Isso é injustiça, nós vamos denunciá-lo ao rei. E quando ele volta, o rei disse, olha, servo mau e negligente, eu não te perdoei aquela grande dívida que você não podia pagar porque você me suplicastes, porque você não deveria também, então, ter feito a mesma coisa para com aquele que lhe devia muito menos. Por isso, o seu senhor o encerrou na prisão até que ele pagasse até o último centavo. Sabe o que significa isso? Que ele ia morrer, que ele ia secar na cadeia. Por quê? Porque ele jamais conseguiria saldar aquela dívida. E se era para pagar até quando ele fosse quitado o último centavo, ele ia morrer na cadeia. Ou seja, quem não perdoa está em prisão eterna. Quem não perdoa está em desobediência diante de Deus. Por que nós temos que perdoar? Porque lá no texto áureo, em Mateus 6, 14 e 15, diz, se perdoardes aos homens. Aqui mostra que o perdão e que a salvação está condicionada ao perdão que nós damos para as pessoas. Porque ele diz, olha, se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai celestial também perdoará as vossas ofensas. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Ou seja, nós estamos retidos em prisão e em dívida. E quando aquele servo impiedoso foi perdoado pelo rei, o rei o liberou e o desatou, porque quem não perdoa está retido na prisão. Aqui o tópico 3.2 nos diz que o perdão garante paz, e também garante liberdade. Então, chamando o seu senhor, disse, servo mau, te perdoei aquela dívida porque você me implorou. E aqui diz, e seu senhor furioso entregou aos verdugos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Os verdugos aqui são chamados de carcereiros, ou seja, aqueles que o iria encerrar a prisão. Quem não perdoa não tem paz porque está na mão dos verdugos, está entregue a uma prisão de consciência, a uma prisão emocional e também a uma prisão espiritual e psicológica. Porque quando você tem ódio de uma pessoa, você não aguenta olhar para o rosto dela. Quando você está ali comendo, passeando, assistindo TV, fazendo qualquer outra coisa e você lembra daquilo que a pessoa te fez, o seu dia se estraga. Por quê? Porque você está preso, você não tem paz. Você é atormentado pelo verdugo da consciência, você é atormentado pelo verdugo da prisão emocional, porque você não consegue ser feliz. Então, quando você perdoa, você percebe que o preso, na verdade, era você e não o seu devedor. E quando você tem a capacidade de perdoar, você encontra um alívio muito grande no seu coração. Você percebe que você passa a viver em paz, uma vida mais leve, mais tranquila. Quem perdoa de coração, ele tem a consciência limpa. Ele não fica com a sua consciência presa, devido ao seu egoísmo e à falta de capacidade de perdoar as pessoas. A imagem dos verdugos simboliza o estado de tormento e sofrimento. A ausência de perdão tem um peso emocional, psicológico e espiritual que acaba mantendo a pessoa na cadeia, no ciclo de amargura e de vingança eterno, que se a pessoa não conseguir se livrar, infelizmente ela também vai morrer com esse sentimento ruim. E além de ter um peso emocional, psicológico e espiritual, tem um peso também biológico. Porque os próprios médicos ensinam que a pessoa que guarda mágoa no seu coração, ele pode desenvolver sérios problemas cardiovasculares e até
causar um próprio infarto, porque ele acumula tanta dor, tanto ódio, tanta ira, tanta mágoa no coração, que isso vai matando o coração devagar. Então, quando você perdoa para ser livre também, você perdoa para ser feliz também. Tópico 3.3 é perdoando que se é perdoado. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. O que é que ele vai fazer? Vai fazer como o rei fez com o servo, o entregar aos verdugos, ao carcereiro, ser encerrado em prisão. E que prisão é essa que nós estamos falando? Geralmente é da prisão eterna. Aquela pessoa que morreu com mágoa no coração e que decidiu não perdoar os seus devedores, ele não vai para o céu. Não adianta você pensar, eu sou crente aqui, eu não dou conta de perdoar fulano de tal, mas Deus é bondoso, a regra já foi estabelecida, o sarrafo já foi passado. É perdoar para alcançar o perdão. Porque quando você não perdoa uma pessoa, é como se você não estivesse aceitando o perdão de Cristo. É como se você estivesse expondo a crucificação, a vergonha pública e ao vitupério. É como se você dissesse, olha, estou nem aí para o sacrifício de Jesus. Eu escolho não perdoar porque o pecado que a pessoa cometeu contra mim é muito grande. E o perdão, ele gera perdão. Quando uma pessoa perdoa, ele gera perdão, mas quando ele retém o perdão, ele também é retido em dívida para com Deus e em ódio para com seu próximo. E o perdão não se demonstra apenas em palavras, mas em atitudes. E pessoas dizem, eu perdoo, mas você nunca mais aparece na minha casa. Eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver sua cara. O perdão aqui nos mostra que o ofendido, embora não esteja obrigado a confiar ou conviver com o ofensor, ele deve estar sempre disposto a esquecer as ofensas que foram cometidas por aquele que lhe feriu. Perdoar, irmão, é doloroso. Ninguém está falando aqui que é fácil perdoar, ninguém está falando aqui que é legal perdoar alguém que te feriu, que cometeu um pecado muito grande contra você. Perdão exige sacrifício, exige dor. O perdão dos nossos pecados exigiu o sacrifício de Cristo, exigiu a dor de Cristo. Cristo foi colocado sobre sua cabeça uma coroa de espinho, ele foi despido das suas vestes, chicoteado, ele teve as suas mãos e os seus pés cravados com pregos pontiagudos numa cruz, mas quando chega no final ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Então Deus fez ali o seu sacrifício de entregar Jesus por cada um de nós, e nós temos que fazer o nosso sacrifício, que é perdoar as pessoas pelos erros que elas cometeram, porque assim nós estaremos expressando o amor que brota de uma fé sincera. Nós não temos a obrigação de confiar na pessoa que pecou contra nós. Nós não temos a obrigação de conviver com a pessoa, mas nós temos o dever de perdoar aquela pessoa que cometeu o erro. Sabemos que aquela pessoa é mau caráter, que ela não é digna de confiança, que ela sempre está errando conosco. Nós temos sempre que perdoar. A Bíblia obriga o perdão, mas não obriga a confiança. Então nós temos que amar as pessoas incondicionalmente, assim como Deus sem condição também nos amou. E o perdão incondicional também fala de um amor incondicional. Então qual é a lição dessa parábola? É que o credor incompassivo é uma pessoa rebelde e desobediente, que quem age como credor incompassivo, que foi perdoado, será lançado na prisão, e aquele que perdoa, ele está exercendo a mesma misericórdia e o sentimento de íntima compaixão, característico do amor do próprio Deus, que é independentemente do mérito, que é independentemente do direito, que é independentemente da obrigação. Ele perdoa porque ama, ele perdoa porque quer, ele perdoa porque é bondoso e é misericordioso. Finalizo aqui a minha lição, leiam um questionário com seus alunos e eu espero que vocês tenham uma boa aula, meu amado professor, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que tenha uma excelente aula. Procura mais, pesquisa mais e dá uma incrementada. Aqui eu dei apenas um pequeno insumo, a parte maior, mais específica, mais aprofundada do texto é sua. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, em nome de Jesus.